Conhecimento transforma. Realmente acreditar nisso, a gente procurar conhecimento, a gente fugir da zona de conforto, porque é só assim que a gente realmente transforma a nossa vida e das pessoas que são importantes para a gente. Conhecimento transforma. Pelo mundo afora existem pessoas com mensagens maravilhosas, com conhecimentos, com sabedorias, com pontos de vista capazes de transformar pessoas. E pessoas precisando desses conhecimentos. É nesse ambiente que surgiu Apollo Palestrantes, é com esse propósito que o Denis Penna iniciou a sua jornada de conectar palestrantes, pessoas com mensagens poderosas com as empresas. É uma satisfação imensa, Denis, tê-lo aqui no Herói de Propósito. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Conta pra gente o trabalho da Apollo Palestrantes, quais são as iniciativas, como é que vocês funcionam? Bacana. Apollo, nós somos uma agência de palestrantes, hoje uma das principais do Brasil, e o nosso trabalho é um trabalho de curadoria, de conectar os nossos clientes com o profissional certo para a demanda dela. Muitas vezes a gente cansa de responder essa pergunta, né? Qual que é o melhor palestrante que existe? Depende. Né? Qual é a sua demanda? Exatamente, qual é a sua demanda? Porque tem um cara que vai dar essa mensagem. Exatamente, é como falar, né? Qual é o melhor remédio que existe? Depende, qual que é a dor, né? Qual que é o problema, né? Então a gente tem que sempre entender essa questão. Então o nosso trabalho é muito de entender o nosso cliente, o que ele está precisando. Primeiro, por que ele precisa de uma palestra? Às vezes ele nem precisa de uma palestra, porque ele precisa é outra coisa. É um treinamento, é uma outra coisa mais profunda, com maior duração. Exato. E aí a gente conseguir entender isso dele para poder conectar num mercado que é cada vez maior, o número de profissionais nessa área é muito grande, então a gente faz essa conexão de encontrar o profissional certo para o cliente certo. A gente faz essa ponte e levando conhecimento para a ponte final, para quem está assistindo, acreditando sempre que o conhecimento transforma, né? Esse é o nosso lema. E esse é um trabalho que realmente agiliza muito o lado dos organizadores de eventos das empresas RH, porque quem que é bom, né? Que palestrante que vai funcionar, e às vezes o RH ele acaba batendo com a cabeça, né? Até descobrir quem realmente vai trazer vai atender a expectativa dele, né? Exato. A gente funciona como um advisor, né? Tipo, então eu vou pesquisar e aí a gente tem uma isenção, né? Se você perguntar para cada um dos palestrantes quem é o melhor palestrante, exatamente, você vai escutar isso. É verdade. E provavelmente, né? E a gente acaba tendo uma isenção, né? De poder indicar a pessoa realmente. E assim, às vezes um tema, eu quero alguém que fale desse assunto, mas dentro daquele assunto tem tantas variáveis. Qual que é o perfil do público? Quem está assistindo? É o público A, B ou C? Segundo, qual é o ânimo desse cliente? Muitas vezes a pessoa fala, eu quero uma palestra motivacional para minha equipe. Tudo bem, mas como é que está a sua equipe? Ela está desmotivada, é um tipo de palestra. Ou não, ela está super motivada e eu quero dar um gás a mais nela. É outro tipo de palestra. Perfeito. Então, ou seja, o nível que ela se encontra, tudo isso muda. Então, a gente precisa entender isso para poder saber a pessoa certa, né? É interessante, você tocou no assunto da palestra motivacional. Eu creio que, a princípio, toda boa palestra, ela motiva alguém para alguma ação, ela não fica só no oba-oba, né? Exatamente. Perguntam muito isso, né? A palestra motivacional está em decadência, né? Porque tem muito isso, né? Tudo que cria, exatamente, vira um termo autoajuda e tal, começa a se ter naturalmente maus profissionais no meio e começa a queimar um termo, como aconteceu com vários outros, né? Mas na prática eu acredito exatamente nisso, que toda palestra ela tem que ser motivacional, ela tem que ter um quê de transformação. A palestra é diferente de uma aula, a aula eu entrego um conteúdo, eu vou te passar 10 assuntos tópicos. A palestra não pode ser assim, a palestra tem que ter um objetivo. Eu quero entregar 10 tópicos, mas para quê? Eu quero entregar 10 tópicos para que a plateia entenda que esse assunto tem que ser assim. Faça alguma mudança na plateia. E aí, a palestra vai ser avaliada se ela fez ou não a mudança. Que era esperada. Exatamente. Qual era o objetivo? O que eu esperava? Que a plateia saísse pensando dessa forma. Conseguiu? Ótimo, funcionou. Não conseguiu? Pode ser divertida, pode ser legal, pode ser ótimo, mas não funcionou. Então, ela tem muito isso. Ela tem que gerar um efeito transformador. Ou seja, ela tem que ter um lado motivacional, né? Hoje, quais são as principais demandas que as empresas trazem em termos de palestras? Quais são as principais expectativas que as empresas trazem? É engraçado. São os temas mais diversos chegam pra gente e quando a gente faz esse briefing de depurar, ele vai ver que são coisas muito parecidas. Categorizando. Então, a gente está falando de, primeiro, como potencializar resultados. Então, a gente tem várias demandas com assuntos mais diversos que vêm, mas que, na verdade, a pessoa quer melhorar o resultado da empresa dela, de alguma forma. Isso, principalmente daqui para trás, né? Época
de crise, tocou no auge da crise, o que mais demandava era isso, resultado. Eu quero ser mais eficaz, mais eficiente. E a pessoa fala que quer uma palestra de vendas, ela quer uma palestra de motivação, ela quer uma palestra de economia, aí você vai entender, não, é porque as pessoas estão desmotivadas, precisa melhorar o desempenho, então, ou seja, na verdade o que ela quer é isso, e então essa é uma linha. Hoje em dia, a gente tem migrado, eu acho que até uma maturidade do mercado, migrado para o trabalho de equipe. Então, propósito, entender mais a função dos líderes, e aí não é a liderança pela liderança, qual é o papel real de um líder dentro da empresa. Conectar a questão da gestão, que é você ter metas, Exato. É você ter processos, com a liderança, que é aquela questão de inspirar as pessoas, de conectar as pessoas, mexer com o lado emocional delas, para resolverem ir atrás desse Exatamente. Resultado. E é engraçado que isso funciona para vários focos, né? Então eu posso estar falando de empresa, como eu posso estar falando de educação, que é qual é o papel do professor. O papel do professor não é mais o papel de entregar um conteúdo, isso aí a internet já faz, o Google faz. É o papel do professor como um mentor, como um inspirador, como ele vai inspirar os alunos para que eles realmente se interessem por aquilo e queiram buscar, ele fazer o trabalho de incentivar. Eu acho que essa que é a mudança, e a gente sente isso tanto nas empresas, do gestor, do líder, do gerente, tendo essa função dentro da organização, quanto na educação ou em outras áreas, essa mesma Acho rico esse ponto que você trouxe da educação, né? Criar uma palestra chamada Educação com Propósito para toda a Vida. Porque antes tinha realmente uma educação de conteúdo, agora a gente tem que ter uma educação para propósito voltada a coisas que sejam úteis e agradáveis. Senão a gente primeiro não capta o foco da pessoa e segundo, mesmo que eu capte, isso não perdura, porque ela não vê para que isso vai servir na vida dela, né? Perfeito. Aí tem as metodologias ativas e outras coisas que, inclusive, hoje vem fazendo parte desse nosso mercado, né? O que eu aprendo, ele tem que ser transformado em prática de alguma forma, né? Perfeito. E olha que interessante essa mudança, né? Quando você, como um palestrante, está fazendo uma palestra, e qual é o seu primeiro objetivo ali? Ganhar a atenção da plateia. Porque eu quero entregar uma mensagem para eles, eu preciso transformar. Então eu preciso ganhar a atenção da plateia para que eles me deem, se interessem por aquilo. Então eu preciso fazer isso. Sim. E se a plateia não está interessada, ela começa a levantar e sair da sala, mexer no celular ou qualquer coisa, a gente tem total consciência que o profissional não fez bem o trabalho dele. Ele tinha que ter feito alguma coisa a mais para ter ganho essa atenção. E muitas vezes na área de educação, isso não acontece dessa forma. O aluno é o problema. O aluno não é interessado. Porque ele precisa fazer chamada, ele tem que tirar uma nota, o aluno está devendo, né? Exatamente. Né? E aí isso, e não acho que isso seja o problema dos professores, tá? Os professores não têm culpa, né, nesse ponto. É o formato que é desenhar, o sistema que é desenhado para que seja dessa forma e que ele está ali para entregar um conteúdo. Isso precisa ser revisto, né? Um mercado extremamente promissor, e a gente vai entender melhor como é que esse mercado funciona e como que o Denis, né, e sua equipe surgiram nesse mercado. Como é que foram essas conexões, qual foi a jornada e quais foram os principais desafios que eles enfrentaram para hoje ser uma das maiores empresas que conectam palestrantes com aqueles que precisam ouvir essas mensagens. Continue com a gente no programa Herói de Propósito da rede RDC. Jornadas incríveis, jornadas do herói, pessoas que decidem não ser vítimas ou vilões de sua vida, fazem isso através de escolhas, das primeiras escolhas, primeiras decisões e de ter perseverança em cima dessas decisões. Como será que foi a jornada que trouxe a Apollo Palestrantes para o ponto que está hoje de ser uma das maiores? Como é que tudo isso aqui começou, Denis? É engraçado essa história, porque a minha formação básica é direito. Tudo então, a ver. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Você já para processar alguém? Exatamente. E eu brinco que eu sou um advogado que tem alergia a fórum. Então, rapidamente eu já vi que aquilo não era para mim e saí dessa área. Mas eu tinha um background assim, né, de família na área de indústria. Meus pais tinham indústria de alimentos. Então, quando eu falei, não quero seguir essa carreira na área jurídica, eu vou empreender. Eu sempre tive isso dentro de mim e tal, quero empreender. Desde aquela história assim de meu pai era sublinhadura, com não dar mesada para os filhos e tal, então eu fazia geladinho para vender no tinha que levantar a grana. Exatamente. Sempre já tive incentivado em casa isso, né? Então, quando eu falei,
não quero seguir essa carreira, vou montar um negócio. E aí eu fui seguindo a linha do que eu tinha como exemplo em casa. Então eu tive várias empresas, distribuidora de alimentos, eu tive uma indústria de cosméticos, de várias áreas, aprendizado e tal. A gente quebra muita cara. Quebra muita cara. A gente acha que a gente é sempre melhor do que a gente é, na verdade, né? Tô mais preparado do que eu tô, na verdade. O tamanho da euforia no começo é o capote na sequência. Exatamente. E vários percalços, tal, a gente aprende pra caramba. Tem a frase, né? Você acerta, você aprende. Eu acho que isso é incrível, é muito por aí, eu acredito muito nisso. Então eu aprendi pra caramba até eu chegar na área de serviços, que a minha primeira porta de entrada foi uma agência de propaganda. Eu entrei de sócio com um grande amigo, que tinha uma agência aqui na região, e a gente trabalhou nesse segmento que eu comecei a primeira visão minha de serviços. E eu gostava muito de publicidade. Mas assim, eu gostava, mas não era aquela coisa que mexia, exatamente. Até que apareceu na minha vida a área de treinamentos. Aí realmente isso transformou completamente. E é interessante que isso surgiu de uma forma bem peculiar, assim, né? A Apollo, ela nasceu em 2010, oficialmente, né? Ela foi fundada no final de 2009, 2010 a gente conta como fundação, e ela surgiu porque no final de 2008, o meu pai tinha falecido, então a gente estava todo mundo de luto em casa, numa época muito difícil para todos nós, e num final de semana eu fui com a minha mãe aqui próximo na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para assistir uma palestra, e era uma palestra mesmo, não tinha nada de religiosa naquela linha, com o até então desconhecido, no popular, Padre Fábio de Mello, que na verdade ele já era uma pessoa conhecida, mas ele não era para a comunidade, não era uma coisa a nível nacional. Mas não era nacional, exatamente. E ele foi fazer uma palestra sobre a importância do luto, então pra gente era assim, era um livro novo que ele tinha lançado e tal, foi incrível, a gente foi lá. Eu digo que naquele dia eu percebi o poder transformador da palavra, porque a gente entrou de um jeito e saiu de outro. E não foi com a gente, ali eu tinha, sei lá, umas 2, 3 mil pessoas aquele dia, e eu sentia claramente que a grande maioria estava saindo muito melhor do que tinha entrado e só tinha ouvido ele falar algumas coisas. Então, ou seja, a palavra tinha mudado a vida daquelas pessoas. E eu brinco falando, aquele dia eu falei, nossa, isso é uma coisa que eu gostaria de levar para gostaria de fazer. Proporcionar. Exatamente. Padre não ia dar, né? Padre não é muito a minha área, né? Então eu tinha que ser alguma outra coisa. Tinha que ser alguma outra coisa. Então a área de treinamento surgiu daí. Eu já tinha uma referência em casa, né? O meu irmão já era palestrante há muito tempo. O Eric Pena. O Eric Pena, exatamente. E ele fala muito sobre a questão da experiência do cliente, né? Da questão do método Disney, de encantar as pessoas. Quer dizer, tinha uma escola boa também para compartilhar. Exatamente. Ele sempre foi uma lição para todos nós, inspirou e sempre foi um ídolo para toda a família. Mas eu nunca me via trabalhando nesse segmento. Eu achava sendo ótimo. Palestrante ali que vai. Exatamente. E aí nesse dia essa ficha caiu. Porque eu via um pouco o treinamento antes como uma coisa técnica, eu vou te ensinar alguma coisa, entendeu? É meio a questão da aula que a gente falou no primeiro bloco. É uma coisa da aula, exatamente. Coisa chata, às vezes. Aquele dia que eu vi que uma palestra, por mais que seja um assunto técnico, por exemplo, o Eric pode estar fazendo uma palestra sobre excelência no atendimento. Ele não está só ensinando a pessoa a atender melhor, ele está mudando a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que assistiu a palestra, ela pode ter uma vida completamente diferente depois daquilo. E impactar a vida de outras pessoas dali em diante, outras pessoas, né? Exatamente. Feito ontem. Então, nesse dia surgiu esse conceito nosso, né, do conhecimento transforma, e isso me enche de energia. Falando, isso eu tenho vontade de trabalhar, de seguir, porque realmente a gente está transformando vidas, né? Não é vender palestra, nosso trabalho é transformar a vida. Esse é um ponto interessante, assim, né? Você falou sobre o poder transformador da palavra, né? Quais foram os grandes cases, assim, que são muitos, né? Vocês têm um volume de palestras imenso por ano, com grandes nomes dos palestrantes brasileiros, mas assim, em alguns casos você falou, cara, isso foi, depois que eu comecei a atuar, isso foi um momento que foi especial. Nossa, a gente teve vários, assim, a gente... E o mais incrível é que, assim, esses relatos, né, normalmente eles não chegam pra gente, eles chegam para os palestrantes. Legal. Então, mas os palestrantes, alguns nos passam, mas a gente vivencia alguns, né? Por exemplo, eu vou citar 2 que, para mim, foram marcantes nessa trajetória.
Show. Uma vez eu estava num evento em Natal para estudantes de uma grande universidade com um grande palestrante, empresário, Robson Shiba, fundador do Shining Box. Divertidíssimo. Uma pessoa incrível, né? E aí acabou a palestra, como acontece sempre, forma uma certa fila para tirar foto, autógrafo e tal. E teve duas pessoas que eram os mais jovens, provavelmente, da plateia, que ficaram no canto. E depois que todo mundo saiu, eles ficaram quase uma hora ali esperando, eles vieram conversar com ele, que eles eram no primeiro ano de faculdade, nem era para estar ali, porque aquela palestra era para o pessoal que estava mais se formando já, mas que eles fizeram questão de ir e eles queriam montar um negócio, eles tinham essa vontade e eles queriam que ele desse algumas dicas. Você podia dar algumas dicas pra gente? Eu sei que você está cansado. Eles falaram, eu sei que você está cansado e tal, mas você podia dar umas dicas pra gente, 5 minutinhos. E ele na generosidade que ele tem, né, ele falou, não, faço com o maior prazer, mas 5 minutos não vai resolver para vocês. Faço uma oferta para vocês não querem ir amanhã cedo no meu hotel, a gente toma um café junto e conversa. Ele fez questão de convidá-los, pagou inclusive o café, ficaram 2 horas conversando, a gente até passou do horário. Exatamente, na consultoria, a gente até atrasou um pouco, porque tinha que sair para o aeroporto, porque tinha o voo, tá? Ele acabou até atrasando um pouco. E aí depois, no carro, né, ele comentou, é por isso que eu faço isso. Porque hoje o Shining Box ele gera emprego para 4, 5 mil pessoas, que são 5 mil famílias, na verdade, e que, na verdade, esses 2 podem ser a pessoa que daqui a 10 anos vai fazer vão estar os outros próximos 4, 5 mil empregos. E é assim que a gente melhora o país, né? Não é reclamando, não é muita coisa, é isso que a gente faz a diferença. E ele deu muita cabeçada, né? Quando a gente ouve a história dele no Day One, dele da virada e tudo mais, ele deu muita cabeçada até chegar ao ponto de fazer essa empresa e poder compartilhar isso na raiz é demais. Né? Exatamente. Isso aí a gente poder vivenciar isso. Olha, você falou que são 2 histórias. Eu vou deixar essa segunda para a volta do nosso intervalo aqui, porque eu quero ouvir essa história também e ficar com a questão do futuro dessa organização, né? E, na verdade, o futuro desse meio de palestrantes. Com a questão do EAD, do digital, dos vídeos, com essa popularização, para que rumos está caminhando esse meio da educação através das palestras, do entretenimento educacional? A gente fala sobre isso na volta do programa Herói de Propósito, na rede RVC. Com o programa Heróis de Propósito na rede RVC. No segundo bloco, o Denis falou pra gente que eram 2 histórias que impactaram muito. Contou uma pra nós aqui do Shiba, que é um ícone aqui, né, do nosso ramo de palestra. Qual que é a segunda história aí, Denis? A segunda é um pouquinho mais rápida, mas talvez até mais impactante. Foi num evento que a gente fez em Brasília com o Paulo Storani, do Tropa de Elite, né, que foi o treinador do filme e tal. E é incrível, né? A palestra dele é incrível. E a gente participou de um evento lá e na saída, a gente estava chegando no carro, já uma pessoa veio até a gente, uma moça, nos abordou e falou, posso te falar um segundo? Ele falou, claro. Tal. E ela falou, olha, eu vou te falar que você salvou minha vida, literalmente. Uou. Porque ela disse que ela estava num quarto fechado, sem sair do quarto há 2, 3 semanas. Eu tinha pensado várias vezes em se matar e isso estava rondando a cabeça dela e os amigos insistindo para ela fazer, tentando puxá-la, e ela não queria nada, até que um amigo conseguiu convencê-la a ir na palestra. Total contra a vontade dela, não queria, foi meio que forçada. E a palestra, transformou literalmente. Ela falou, não, minha vida é outra a partir de agora, vou ter um outro rumo e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que a gente fala, quando a gente fala conhecimento transforma, é isso, né? Não é slogan, né? É realmente a gente sente na prática, isso aí que é incrível. E isso pensando em alguns exemplos de quem ainda veio procurá-los, porque tem muitos exemplos além desse que te procuraram e todos aqueles que também ficaram na sua, mas a vida foi transformada dali em diante. Exato. A gente faz mais ou menos umas 1000 palestras por ano. A gente está falando aí de impactar diretamente umas 300, 400 mil pessoas todos os anos. Então é muita gente que a gente está, de certa forma, impactando e a gente não tem todos esses feedbacks, mas com certeza a gente sabe que esses exemplos são só os que a gente está sabendo, mas que está acontecendo aí, né? A gente sente que a gente está melhorando a vida das pessoas e melhorando o país, né? Quando você olha agora para o futuro da Polo Palestrantes, com a sua equipe e tudo mais, quais são as inspirações que batem? Onde é que vocês miram, né, daqui em diante? Bacana. Eu sou empreendedor, né? Então, cheio de ideias, quer fazer... Não, a gente quer fazer de tudo, então a gente começa a criar coisas diferentes, a gente tem alguns projetos que já estão acontecendo, a gente tem, por exemplo, uma viagem de conhecimento, de imersão que a gente faz uma vez por ano, só com palestrantes,
mais para alguns destinos. A gente já esteve no Vale do Silício, a gente já esteve em Barcelona, a gente esteve no Emirados, esse ano a gente foi para Israel. Então, algum destino diferente. O ano que vem a gente deve ir para a China ou para a Finlândia. Então, demais. Sempre destinos diferentes para conhecer, trabalhar um pouco mais o relacionamento com os palestrantes, se aproximar mais. E para os palestrantes, como é que é essa experiência de ir para essa imersão? Então, é algo realmente diferente, único. Ela é desenhada, primeiro que ela é desenhada de uma forma muito diferente. A gente tem uma parceria com o Manuel Carlos. Experiencialize. É um termo que eu acho maravilhoso. Exatamente. Inclusive esteve na nossa programação. Você que está assistindo o nosso vídeo aí pelo YouTube, depois vai poder ir atrás ali. O Manuel Carlos participou com a gente no Experiencialize. Assiste que a entrevista é maravilhosa. Exatamente. Eu sou suspeito para falar, mas ele é incrível. Então ele desenha um roteiro com todo cuidado e tendo experiências diferentes, né? Então, mesmo que as pessoas já conheçam o destino é diferente. E aí as visitas técnicas estão visitar empresas para entender aquela cultura de uma forma diferente. Então, é bem impactante mesmo. E a gente está falando com pessoas que inspiram outras. Elas são de fontes de inspiração, de insights, de pontos de vista, né, novos. Exatamente. Essa viagem que a gente foi para Israel agora, todo mundo voltou com um mindset diferente, transformado. Então, isso a gente está impactando as pessoas. Sei lá, a gente está carregando a energia dos palestrantes que vão fazer esse trabalho de impactar e transformar. Então, isso está dentro do nosso objetivo, do nosso propósito, né? E mais atual, a gente está com outro projeto, que esse é mais novo, que é do Talks, Clube de Treinamento, que é um projeto completamente diferente, que a gente sente que na Polo a gente atinge um certo nível de empresas. Nossos clientes são empresas grandes, multinacionais e até empresas médias, mas tem uma nota de corte ali, é dali para cima, porque as pequenas, elas não fazem treinamento em compra interno. Pelo custo que vai ter você trazer um palestrante e tudo. E olha que engraçado. Alguns nem são tão inacessíveis. É uma conta que ela deveria ser mais difundida, né? Porque o trabalho, quando ele é feito para uma empresa, quanto menor a empresa, maior o potencial do treinamento. Verdade. Então, qual é o feedback que uma grande empresa, uma multinacional tem de um treinamento? É 0, alguma coisa. Numa pequena ele impacta diretamente, você consegue transformar o resultado dele no mês seguinte. Mas aí o custo é muito alto, então você fica essa conta que de alguma forma não fecha. O Talks, a gente criou um modelo de a gente organizar eventos, não é o nosso papel, a Apollo não organiza eventos, certo. Mas no Talks a gente criou esse clube que ele vai organizar e na forma de clube. Então a gente consegue disponibilizar 2 eventos, porque a gente acredita também na constância. Falar, você faz o treinamento com a sua equipe? Falar, eu fiz ano passado vou fazer um esse ano. Não, por ano não funciona, você não tem continuidade, né? Já dizia aquela frase, né? Motivação é como banho, recomendo que seja diário, né? Você tem que estar tomando um banho, não adianta tomar um banho por ano. Eu tomo banho uma vez por ano. Não adianta, né? Você vai ficar fedendo. Então, você precisa resolver isso. Então, a ideia é conseguir fazer constante e com os melhores profissionais do mercado. Trazer os melhores palestrantes para realmente fazer um treinamento de qualidade. Então, a gente faz um curso e uma palestra. Então, é um curso que é direcionado para os líderes. Então, é o dono ou o gestor. Legal. E uma palestra que daí é para a equipe toda, com um ar mais motivacional, mais de atendimento. Até para preparar o clima e a cultura para o líder conseguir aplicar aquilo que veio do curso. Exatamente. Tem que ser casado, eu tenho que falar com a liderança e com as equipes para que realmente funcione isso. E isso tudo com valor super baixo, porque ele está participando de um clube. A conta está sendo dividida em 50, 100 empresas. Então, a gente tem planos a partir de R$280. Qualquer empresa pode pagar esse valor, ela pode se associar e fazer 2 treinamentos todos os meses. Todos os meses, 2 treinamentos? Todos os meses. Falei, um curso e uma palestra, e ele participa, e com profissionais do nível, a gente já trouxe, por exemplo, Rodrigo Pimentel, também do Tropa de Elite, a gente já trouxe Alfredo Rocha, um dos mais assistidos do Brasil. Marcelo Marrom veio mês passado. Então, são profissionais de altíssima linha, os melhores realmente do Brasil em cada área, e com a curadoria da Polo de conteúdo, do que ele precisa saber, porque também tem a questão de, mas que linha que eu tenho que seguir, né? Exato. Então, a gente faz todo esse trabalho. Que é um meio colaborativo, né? A pessoa que quiser participar desse clube, como é que ela procura? Onde é que ela vai ter acesso a esse serviço? Esse clube, ele está na fase, falei como ele é bem recente, tá? A gente só abriu o clube de Taubaté ainda. Claro que ele atende cidades vizinhas, mas sim. Então você pode acessar talksbr.com.br ou talkstaubaté.com.br. Você vai ter as informações lá. Mas a ideia é esse projeto se expandir para o Brasil inteiro. Nesse projeto, a Camila Farani, do Shark Tank, é sócia, ela é investidora nesse projeto, e com a ideia de levar isso para o Brasil inteiro.
Denis, satisfação imensa. Obrigado. Pelo aqui sendo entrevistado por nós. E a gente deseja um sucesso imenso. Por favor, deixa a sua mensagem final para os nossos espectadores do Herói de Propósito. Obrigado demais pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estamos às ordens. E eu acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é a do que o conhecimento transforma. É realmente acreditar nisso, a gente procurar conhecimento, a gente fugir da zona de conforto, porque é só assim que a gente realmente transforma a nossa vida e das pessoas que são importantes para a gente. Transforme a sua vida com conhecimento, procure Apollo Palestrantes, procure o Talks.br, porque às vezes é aquela fagulha que você está precisando para colocar a sua vida no rumo. Veja a história que ele contou pra gente, né, da menina que estava ali pensando até em suicídio e de repente se transformou. Aquela fagulha que você precisa para ir além, para realizar o seu propósito, para seguir em frente, muitas vezes é a mensagem que alguém está precisando passar para você. Obrigado pela audiência e até o próximo programa Herói de Propósito na Rede RVC.